Boa tarde a todos. Antes de dar início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante a nossa reunião. E vamos dar início, então, com a leitura do livro Para Sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour. A lição número 5. Auto-amor e egoísmo. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. O auto-amor constrói o bem pessoal. O egoísmo aprisiona no bem pessoal. O auto-amor descobre a sombra com intuitos de iluminá-la. O egoísmo percebe a sombra para travesti-la em máscaras imponentes. O auto-amor é o cuidado consigo que alivia e alimenta. O egoísmo é a ocupação excessiva consigo que atormenta e exaure. O auto-amor abre portas benfazejas para a serenidade e o equilíbrio. O egoísmo escancara a porta do coração para a desarmonia e o cansaço. O auto-amor inclina o homem à tolerância e à aceitação. O egoísmo atola a criatura na discórdia e na revolta. O auto-amor traz um profundo sentimento de bem-estar. O egoísmo é produtor da sementeira da culpa. Cuidar de si é uma lei fundamental de avanço espiritual. Cuidar somente de si é o caminho infeliz para a prova e a dor. Quem cuida de si amplia sua luz interior e seu poder de cuidar do outro. Quem pensa somente em si, encarcera-se na masmorra fria do primitivismo. O amor a si mesmo é luz para a vida. O egoísmo é trajeto de sombras. Fica fácil saber por que quem ama a si mesmo encontra mais motivos para amar o próximo. Fica claro também em qual das duas condições emocionais Deus se expressa com seu infinito amor. Graças a Deus. E elevemos o nosso pensamento ao Pai, sabendo da sua bondade, da sua misericórdia e do seu amor para com todos nós. Que nós estejamos unidos no mesmo ideal de trazer a palavra do Mestre, que tão bem traçou as suas lições enquanto aqui esteve conosco. Que a vossa bondade e a vossa misericórdia, Jesus, possa envolver a todos nós que aqui estamos, na certeza plena de que Tu estás conosco, esperando que estejamos contigo. Ajuda-nos a amar a Deus, sim, de todo o nosso coração, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, mas nos amar acima de tudo, para que possamos envolver esse amor a todos aqueles que de nós se aproximarem. E assim, Senhor, que a vossa luz, a vossa bondade e a vossa misericórdia possam inspirar e intuir a nossa Raquel na tarde de hoje, que nos trará o estudo do Teu Evangelho. E que a vossa luz recaia sobre todos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. E em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde. Hoje a gente vai continuar o estudo do Evangelho.
vamos falar, vamos lá para o último item do capítulo 16, que é não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item 15, que fala sobre transmissão de riqueza. Eu vou ler o que ele fala, ele é um item pequenininho e depois a gente vai falar sobre ele. O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la a seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir, por sua morte, aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgue oportuno. São Luís, Paris, 1860. Quando a gente fala de transmissão de riqueza, a gente sempre pensa em distribuição de riquezas, né? Mas aqui a espiritualidade está falando sobre um direito que a gente considera nosso, de transmitir o que a gente acredita que a gente conquistou e que a gente é merecedor, para aquelas pessoas que vieram depois de nós, nossos filhos, nossos sobrinhos, enfim, né, as pessoas que estão à nossa volta. Só que os espíritos lembram a gente que essa nossa vaidade, esse nosso orgulho de achar que as coisas que a gente tem são nossas propriedades, ela na verdade não deveria existir, porque tudo que é nosso, na verdade, é um empréstimo de Deus. A gente vai adquirindo algumas coisas e conquistando com o nosso trabalho, mas se Deus observar o nosso comportamento diante dessa aquisição de bens e entender que Ele não está de acordo com o seu, né, com a sua lei, com o que Ele acredita que a gente deva aprender e como a gente deve empreender os nossos bens, Ele pode retirar da gente, e assim como Ele pode também impedir que os nossos descendentes recebam essa fortuna. No Brasil, a lei obriga, né, que a gente não pode doar para qualquer pessoa tudo que é nosso. Se a gente tiver descendentes obrigatórios, herdeiros obrigatórios, como filhos, e aí a gente precisa dividir pelo menos metade disso com os nossos descendentes, porque a gente ainda tem más tendências, né? Existem aqueles pais que, se pudessem, deixariam nada para os seus filhos, seja por inúmeros motivos, e a lei entende que isso não é o correto. É óbvio que existem algumas exceções em que os pais podem dispor dessa herança, né? Mas se a lei de Deus, que é muito mais ampla e ela entende muito mais coisas do que a gente enxerga, muito mais do que a nossa, entender que aquele descendente não faria bom uso, ou até que não seria positivo para ele, para aquela encarnação, ele receber esses benefícios, ele não vai permitir isso. A gente vê algumas... eu não diria que essas pessoas ficaram sem dinheiro, tá? Porque falência é uma coisa assim complicada de entender. Acho que quem só fica sem dinheiro mesmo é pobre. A gente, se perder o pouco que a gente tem, a gente fica sem dinheiro. O rico, quando ele vai à falência, ele continua rico. Ele só diz que foi à falência, mas continua rico. Mas, por exemplo, a Universidade Gama Filho, ela era lá do dono, né, do pai, eu não sei se era pai ou se era avô, e aí quando ele morreu, os filhos assumiram, mas aquele império, né, educacional não era uma vocação daquelas pessoas, e eles acabaram levando aquela universidade, que era um polo imenso, inúmeras pessoas se formaram ali. A minha mãe se formou na época que ela estudava ali, meus irmãos tinham creche ali, e
eles levaram aquela universidade à falência. E também tem a história daquele herdeiro do Copacabana Palace, né? Que ele vendeu o Copacabana Palace, ele calculou o quanto ele ia precisar por dia para viver até o fim da vida dele, né? Aí ele vendeu por aquele valor que ele achava que ele ia precisar. Só que aí chegou no final da vida, ele precisou viver no Copacabana Palace de favor. O que também não era ruim, né? Imagino eu. Porque você viver no Copacabana Palace não deve ser uma tristeza. Mas são coisas assim que provavelmente para ele, que era um homem que sempre teve tudo, que sempre teve dinheiro, precisar pedir esse favor, precisar se sujeitar a isso, talvez tenha sido um ato de humildade que ele precisasse na encarnação dele. Não sei. Sim, provavelmente Deus sabe se ele aproveitou esse momento. Mas é um outro exemplo de uma pessoa que tinha uma herança muito grande, que recebeu, e que, óbvio que de acordo com as suas escolhas e a permissão de Deus, ele perdeu boa parte desse dinheiro. E a gente vê outras pessoas também que, assim, estão inseridas numa família boa, de classe média, com uma condição confortável, e que, de acordo com as suas escolhas, com as situações que vão acontecendo na sua vida, seja por dependência química, ou por alcoólica, ou por outras questões, acabam saindo desse núcleo familiar e vivendo numa pobreza extrema. No grupo jovem, a gente faz o trabalho no abrigo, e lá a gente escuta muitas histórias, né, das crianças, das próprias crianças, quando elas confiam na gente, e às vezes das cuidadoras. Nesse caso era uma criança que já vem de uma origem pobre, né, uma origem muito pobre, sem condições econômicas muito grandes. Mas ela estava me contando que a mãe dela estava sumida há 12 meses. Porque ela mora na rua, provavelmente ela é uma dependente química, mas ela apanhava muito do marido, que é o pai dessa menina, e essa menina também. Os outros irmãos estão com ele e ela está no abrigo. Mas para ela, aquela mudança de realidade foi muito positiva, porque ali no abrigo ela tem escola, ela tem uma cama, ela tem refeição diária, né, nos horários certos, ela tem alguém que cuida dela, várias, né, cuidadoras ali que cuidam do dia a dia dela e das outras crianças. Então, assim, é óbvio que existe um ressentimento, óbvio, né, porque você ser negligenciada pelos seus pais, principalmente pelo seu pai, que você vê ele tratando bem os outros irmãos e não a ela não entende, mas ela faz a durona e finge que para ela tá tudo bem. Mas ali é óbvio que não é uma coisa que se enquadra nessa questão de transmissão de riqueza, mas eu achei interessante porque, ao mesmo tempo em que nós se perdemos as nossas coisas, os nossos status, as nossas relações, a ideia disso, né, de perder o emprego, de ficar sem dinheiro, isso machuca o nosso ego. E essa menina que perdeu uma relação familiar, mas ganhou outra coisa, ela consegue enxergar o que ela ganhou dentro da situação difícil em que ela está. Aí eu fico pensando, será que eu sou mais evoluída que essa criança? Provavelmente eu não sou, ela só tem 11 anos. Ela só tem 11 anos e eu fico já desesperada pensando como é que eu vou pagar minhas contas. Fico ali fazendo no Excel ali, ou no caderninho, dizer como é que vai dar. E aí a gente fica querendo outras coisas, né? Você quer ir num show, você quer comprar uma roupa, você quer fazer uma viagem, aquela criança só quer dormir em paz. E ela tá muito feliz com aquilo. Porque ali tem um centro de convivência que eles vão, aí eles aprendem judô, aí eles aprendem informática. E para ela tá muito bom. E foi uma mudança brusca, vamos combinar que, né, você ser retirado da sua família, por mais que seja difícil, se você está vivendo uma situação extrema, e para ela foi bom. E ela consegue ver isso. É óbvio que existe uma tristeza, né, do que ela viveu, mas ela consegue enxergar isso. Aí eu fiquei olhando para a cara daquela criança. Aí você dá 3 tapas na sua própria cara, volta para casa e dá graças a Deus, né?
Mas aí, estudando assim esse capítulo, porque eu acho que ele é muito, acho que como todos, mas eu acho que ele é muito interligado, né? Os tópicos são muito, tem alguns que a gente consegue separar, mas ele é muito, porque você fala o tempo todo disso, né? Dessa mensagem do início, de caridade, de amor e de egoísmo. O bem, ele é ruim? Não é ruim, porque ele faz parte da nossa realidade material, mas ele não é nosso, ele é da terra. O que adianta a gente acumular, fazer igual os faraós, colocar toda a sua riqueza dentro da pirâmide, aí você se enterra dentro da pirâmide, enterra todas as suas esposas dentro da pirâmide, coloca todo o ouro do Egito dentro da pirâmide, aí você desencarna e o teu escravo tem mais benefícios, né? Mais, como é que eu posso falar? Esqueci, virtude, conquistas, mais dentro do plano espiritual do que você. Porque aquele escravo ajudava os outros e tinha um olhar caridoso, e você estava ali mais preocupado em acumular riquezas. E é isso que ele fala aqui no... Eu tinha separado, gente, eu juro que eu tinha separado. No item 3, preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhe a seguir esta parábola: Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha em pensar consigo mesmo assim: Que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar, onde possa guardar tudo o que vou colher. Aqui está, disse o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. São Lucas, capítulo 7, versículos 13 a 21. Esse é o item 3 desse capítulo 16. E ele fala exatamente isso, né? A gente acumula pra gente, pro nosso futuro, pra nossa velhice. E isso é muito justo. Isso é muito justo. Ninguém quer... se a gente for viver muitos anos, ninguém quer viver em más condições. Você tem uma doença, você não pode comprar um remédio, você não pode comprar um leite, você não tem o que comer. Você guarda também para os seus filhos, né? Pensando no futuro, você tem um imóvel, um patrimônio para deixar para eles. Isso é sempre reconfortante. Mas o que adianta isso tudo, a gente só guardar e só acumular, se quando a gente desencarna, esses valores materiais não vão com a gente? Guardar e preservar e se prevenir também é uma coisa que vem com a gente do plano espiritual. É uma questão de organização, é uma questão de planejamento também. É óbvio. Você não vai pegar todo o dinheiro. Se você for uma pessoa que nasceu numa família com muito dinheiro, você não vai pegar todo o dinheiro e vai torrar ele e deixar as pessoas da sua família com necessidade. Isso não é caridoso também, porque as pessoas que estão com você são sua responsabilidade, sim. Mas será que a gente não pode também olhar para o outro? Olhar para as pessoas que estão à nossa volta?
saber que elas estão passando necessidade e auxiliar elas de alguma forma, utilizar esses nossos bens materiais, esses nossos conhecimentos para melhorar a vida das pessoas. Os bens materiais não proporcionam só mais bens materiais, eles podem proporcionar coisas que a gente vai levar também no nosso desencarne, como conhecimento. A oportunidade de estudar, a oportunidade de fazer cursos e entender como é que aquilo ali, aquele nosso conhecimento pode melhorar as coisas à nossa volta. Estava vendo, eu não lembro se foi no início desse ano ou se foi no final do ano passado, acho que são 2 ou 3 amigos, e eles desenvolveram um sistema de você purificar a água. E aí eles estão indo eles são brasileiros, eles estão indo para vários lugares no Brasil em que é difícil a água, né? Você ter água potável, e levando esse sistema para as pessoas conseguirem ter água para beber. Eu não sei se eles são pessoas com muito dinheiro, se vieram de famílias com muito dinheiro, mas assim, você vê que eles têm uma noção de estudo legal, assim, eles tiveram condição de ter uma educação interessante, assim, de ampliar o conhecimento deles. E eles decidiram que eles iam utilizar esse conhecimento para ajudar as pessoas. Isso não é uma forma de caridade, de utilizar os nossos bens para auxiliar o próximo? Ele deixou o conforto da casa dele, mas utilizando o conhecimento dele, provavelmente com financiamento de alguma empresa ou do governo, ou sei lá, desses financiamentos de pesquisa, mas ele empregou aquilo que Deus deu a oportunidade dele ter, provavelmente com uma situação um pouco mais tranquila, de conseguir ir para a escola com tranquilidade, ter um lugar para estudar com calma. E óbvio que a inteligência que ali já reside, eles exercitaram isso, e eles deixaram um bem também. A inteligência também é uma riqueza. A inteligência que eu falo assim de educação, porque inteligência todos nós temos, né? Até aquelas crianças que a gente olha que tem alguma questão mental, e você fala assim, nossa, não raciocina. Mentira, a gente raciocina. Tá preso ali naquele corpinho que tem aquelas limitações, mas raciocina. Aquele cara que tinha o filme, como é que é o nome dele? Stephen Hawking. Ele era um cara inteligentíssimo, mas boa parte da vida dele ele passou preso num corpo que não conseguia expressar tudo que ele gostaria de fazer, mas ele conseguiu uma forma de fazer isso, né? Ele tinha lá aquele computador que eu não sei como. Eu não sei qual é a tecnologia, como é que é a ciência por trás disso, mas o cara lá paradinho, acho que com um piscar dos olhos, eu não sei direito, o computador entendia o que ele queria dizer, traduzia o que ele queria dizer, e ele escreveu livros, ele falou de teses científicas de física quântica. E o que a gente, perfeitinha, que está fazendo? Eu sempre fico me perguntando essas coisas, porque eu acho que eu às vezes desperdiço a minha encarnação, porque eu tenho muitas oportunidades. A minha mãe é professora, eu estudei em bons colégios, eu fiz curso de inglês, eu fiz uma boa faculdade, eu sou formada e tal, e aí eu fico assim eu sou advogada, aí eu fico defendendo aqueles empresários tudo em recuperação judicial e falência, tudo sonegador de imposto. Aí eu fico pensando assim, pra que Deus? Não podia estar aí, sei lá, né? Defendendo alguém um pouco menos complicado? Manda aí uma pessoa aí para eu defender, né? Menos complexa, mas todo mundo né? Mas eu fico pensando assim, qual é o meu propósito nisso tudo? E tentando encaixar alguma coisa que me faça ter essa satisfação moral. Porque satisfação profissional eu tenho. E é uma coisa que eu falo para os adolescentes também, gente, a gente tem que se conhecer. Defeito e valores, assim, né? Coisas boas que a gente tem. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou intelectual, eu sou desorganizada, mas eu sou muito inteligente. Mas eu tenho essa satisfação profissional e a satisfação moral. Hoje eu encontro ela do grupo jovem, né? Graças a Deus, para não enlouquecer. Mas eu acho que a gente ainda pode fazer mais. Eu acho que é isso também. Eu acredito que seja isso que o Evangelho fala, né? Pra gente de uma forma geral.
Porque a todo capítulo ele dá um tapa na nossa cara e fala assim: olha só, querido, o seu problema é esse aqui. Você é orgulhoso, você é avaro, você tem medo de ficar sem dinheiro, você não tem a menor condição de viver na rua, de passar frio, de passar fome. Então, assim, eu já entendi isso, porque lá no início ele fala, né, no início do capítulo, Jesus está conversando, né, o cara pergunta para ele, Jesus, eu já guardo os mandamentos, eu respeito meu pai e minha mãe, eu não roubo ninguém, não estou aí fazendo mal de ninguém, não falo mal de ninguém, não faço fofoca, o que mais que me falta para entrar no reino de Deus? Aí Jesus fala, abandona tudo que é seu, pega tudo que é seu e faz assim, vai, e vem me seguir. Só que o cara é rico. Aí ele ficou chateado, né? Que ele deve ter pensado assim, pô, te seguir até rola, mas abandonar tudo que é meu, não dá para assim guardar, botar no estoque. Jesus ele falou para perguntando, falou assim, me perguntou como é que é para ser perfeito. Para ser perfeito tem que abandonar tudo que é seu. E aí ele olha para os apóstolos e fala, né? Tá vendo? Um rico nunca vai entrar no reino dos céus. Mas assim, não é um rico, né? É uma pessoa que é apegada a esses bens materiais. E eu acho que é isso que eles tentam nos ensinar. Eu ainda sou apegada, tá? Tô aqui falando. Eu não quero ser hipócrita, mas eu ainda sou apegada a muita coisa. Eu sou apegada a muita coisa. Eu acho que eu poderia viver com muito menos. Conseguiria viver com muito menos. Mas esse negócio de... e que nesse pessoal... Não, esse negócio que nesse pessoal vai nesses reality shows largados no mato, não ia conseguir. Não ia conseguir. Inclusive eu ia ser uma que se Jesus vem de novo, assim, reencarna, aí aparece aqui pacífico, eu ia falar assim, gente, chato ele, né? Chato, enjoado esse cara. Não tem outro centro espírita pra você ir, não? Porque eu ainda tenho esses vícios. Aí eu fico lendo o Evangelho pra ver se eu melhoro. Tô tentando. A gente tem que refletir, né? E a gente tem que refletir e aplicar. Porque a gente ensina o Evangelho na nossa casa, a gente ensina para os nossos filhos, para os nossos amigos, a gente ensina para os adolescentes, para as crianças aqui na evangelização, a gente ensina para as pessoas que vêm aqui tomar um passe, a gente ensina na assistência. Mas aí a gente fala, aí sai daqui, aí faz tudo ao contrário do que a gente fala. Não é? Mas assim, o que eu acho que esse capítulo ele tenta nos ensinar, porque esse item 15, ele já é o final, né? Ele é uma conclusão de tudo. Porque o capítulo inteiro ele fala sobre a gente distribuir o que a gente tem, da gente não se apegar a esses bens materiais, da gente saber que isso tudo é transitório, de que pode ser que a gente deixe os nossos bens materiais no nosso desencarne, mas pode ser também que a gente deixe os nossos bens materiais agora mesmo. Pode ser que venha uma chuva, como em Petrópolis, como em Friburgo, e lá em São Paulo, e destrua nossos bens materiais, a gente fique sem nada, e a gente tem que reconstruir, e a gente vai reconstruir. Talvez não tão grande, ou talvez até maior, mas a gente vai reconstruir. E a gente tem que aprender que isso, essas coisas, essa roupa, sapato, perfume, um PS5, né? PS5 é bom, não é? Você já tem um? Eu não tenho. Eu não entendo nada de videogame, mas essas coisas assim de videogame, isso tudo é muito legal. Só que pode ir. E outra coisa que a gente quer muito às vezes, hoje, tinha coisas que eu queria tanto quando eu era criança e adolescente, e hoje, se eu olhar, eu falo assim, o que é isso? Tipo um Tamagotchi. Ele não é da época do Tamagotchi, mas eu adorava Tamagotchi, eu queria um. Hoje, se eu olhar para um Tamagotchi, eu não vou nem saber usar. Hoje, a gente quer o quê? Sei lá, os adolescentes falam aqui que querem iPhone. Daqui a 20 anos, vai ter um negócio que vai estar dentro da nossa mão, que a gente vai atender, sei lá, vai estar aqui atrás, você vai atender com a força do pensamento do seu telefone. Porque tem umas coisas que eram impossíveis, né? Os Jetsons trouxeram uns negócios assim que a gente falava assim, isso é impossível. Aquela pílula que vira uma comida. Mas aí você vai, leva o homem para a lua e o cara come uma comida assim, um pozinho que tem gosto de sei lá o quê. É quase isso.
uma hora a gente vai chegar e vai ser isso. Aí tem aquela comida prensada a vácuo, né? Aí você tira daquele vácuo do congelador, aí você vê ali um filé, um negócio. É quase isso. E são coisas, porque são coisas transitórias. São coisas que a gente hoje tem, que a gente não, as pessoas não tinham há 30, 100 anos atrás. A tecnologia que a gente tem hoje não era impensável. Impensável. Chico falava para as pessoas que o espiritismo ia chegar pelo telhado na casa das pessoas. E chega, com a antena, com a internet. Hoje em dia, antigamente, para a gente encontrar uma doutrina espírita, tinha que ser no livro, né? A gente tinha que ir lá na biblioteca espírita, que não era toda biblioteca, toda livraria que tinha, e você tinha que encontrar. Hoje você abre o YouTube e você encontra pessoas com muito mais estudo espírita que a gente, compartilhando a sua riqueza, o seu conhecimento. A gente, durante a pandemia, utilizou muito isso para continuar compartilhando e continuar mantendo a mente sã, né? E foi difícil. Mas essas riquezas imateriais têm um valor muito grande também, além das riquezas materiais. E esse capítulo fala muito dos bens materiais, até porque antigamente, né, e ainda hoje, a gente valoriza muito isso. E o que ele diz aqui é que a gente pode transferir, sim, as nossas riquezas materiais para os nossos herdeiros, para os nossos descendentes, para os nossos amigos, se a gente puder, para as pessoas mais necessitadas, para aquela pessoa desamparada. Mas a gente também pode transferir as nossas riquezas imateriais, que é o nosso conhecimento, a nossa caridade. Caridade genuína, não é aquela coisa da esmola, né? O nosso amor, o tempo nosso. Quando a gente vem para cá e devota o nosso tempo para os assistidos, para as pessoas que vêm precisando de um auxílio e para uns com os outros. Porque todo mundo aqui é assistido, né? Todo mundo aqui é assistido. A gente fala dos assistidos materiais que vêm por conta da cesta básica e da costurinha, mas todos nós somos assistidos. Eu vim pra cá porque eu estava com um problema imenso dentro de casa, com meu pai, a gente descobriu o Parkinson, e o Parkinson, além dos tremores, tem várias outras questões psicológicas, passando por um grande problema, e o acolhimento que eu tive dentro dessa casa me ajudou a passar por aquele momento, me preparar para o próximo, que foi o falecimento do meu irmão, o desencarne do meu irmão, e continuar me preparando para a pandemia e para o que vem depois. Porque a gente passa pela pandemia, mas os abalos emocionais são grandes, né? Tá? E todo mundo desequilibrado. Eu sou uma. E a gente continua aqui porque a gente compartilha essas riquezas imateriais, essas riquezas de amor e de afeto, esse acolhimento. E essa é a verdadeira, assim, para mim, que, óbvio que é muito bom, gente, ter conforto. Eu gosto de conforto quente. Esse negócio de viver no mato não é comigo. Não gostaria de voltar para aquela época. Não sei quem perguntou na evangelização uma vez se a gente podia voltar, tipo, reencarnar no passado. A gente falou que não. E eu também não gostaria. Você imagina, gente, banheiro fora de casa, saneamento básico zero, apesar de que tem muito lugar por aí. Conforto é muito bom. A gente evoluiu. Deus nos mandou pessoas inteligentes, espíritos capazes de nos trazer eletricidade, saneamento básico, água potável, todos esses conhecimentos de medicina, de tecnologia, porque a gente precisa viver com conforto. É isso que faz com que a gente viva mais. A minha avó faleceu com 83 anos, eu lembro dela uma senhorinha. Meu pai tem 81, ele é uma pessoa, apesar do Parkinson, ele é uma pessoa inteira. Eu não olho para ele, não vejo um velhinho. Não é, eu brinco com ele, eu chamo ele de Verito, mas assim, eu não vejo um velhinho incapaz, assim, uma pessoa que, assim, nem aquela placa, né, do idoso, o idoso de bengalinha, assim, todo curvadinho, eu não vejo isso.
E isso é um benefício dessa comodidade, dessa evolução tecnológica, que é preciso dinheiro para evoluir tecnologicamente, investimento. Então, esse conforto, né? Dormir num bom colchão, numa casa confortável, com uma roupa limpa, com água limpa, com comida, né? Isso é muito bom. O que é o grande problema? É a gente fazer igual o egípcio e o cara aqui da colheita. Pegar tudo que a gente tem, construir cada vez lugares maiores para guardar tudo que a gente tem. Tem gente que tem tanta coisa que ela tem que alugar. Como é que é o nome daquilo? Container. E esses estoques precisa você guardar. Você guardar um monte de coisa. Pra quê, gente? Tem hora que eu olho pro meu quarto e falo assim: o que eu posso tirar daqui? O que eu posso retirar daqui? Porque chega uma hora que você vai. Porque é Shopee, é Shein, é propaganda do WhatsApp, propaganda no Instagram, e você vê uns negócios milagrosos que vão facilitar a sua vida. Mentira! Mentira! Você não usa metade daquilo. Não usa. Aí você olha o armário cheio de roupa. Onde é que eu vou com tanta roupa? Tem roupa que eu não tenho nem para onde ir. O que eu vou fazer com aquilo, gente? Que eu só vou trabalhar e vir para casa do caminho. Mentira, eu não só faço isso, eu só faço. Desculpa, gente. Eu não só vou trabalhar e vou para casa do caminho. E fico em casa. Aí em casa a gente fica de chinelo, havaiana e short ou moletom, dependendo do tempo. O problema está aí nessa coisa do... assim, e o consumo é legal, você movimenta a sociedade, as pessoas ganham o seu próprio dinheiro, tem o seu comércio. Mas por que a gente troca de... Tem gente que troca de telefone todo ano, 2 vezes por ano. Não faz sentido. Óbvio, né? Quebrou, você vai viver, não tem como viver sem telefone no planeta Terra. A não ser que você seja um índio isolado, um indígena isolado. Aí você vai lá para a Amazônia e você vive sem telefone. Agora, não tem como hoje na nossa sociedade a gente viver sem. Aí quebrou, você compra um, né? Tá ruim, você compra. Mas assim, aí saiu o iPhone 14 XS Plus, que tem exatamente a mesma função do iPhone 8. Aí você compra um, você tem o 13, aí você compra o 14. Porque você pode. Às vezes até sem poder, né? Que a gente faz essas maluquices, né? Que a gente compra coisa sem poder. Mas eu acho que assim, pra concluir, porque eu devo estar me estendendo demais. Se eu não, ainda tenho, porque se deixar eu falo até amanhã. O capítulo o Mamon, na verdade, né? As pessoas às vezes acham que deve ser o Satanás. Na verdade esses bens materiais, não é nem acho que para mim não é nem o bem material, é a nossa vaidade. A gente não pode alimentar a Deus e a nossa vaidade ao mesmo tempo. Não tem como. A gente pode alimentar a Deus e o nosso conforto, cuidar das pessoas da nossa família, cuidar de nós mesmos. Afinal, a gente tem que cuidar bem do nosso corpo material. A gente não precisa viver um culto a Ele, mas a gente precisa cuidar bem dele. É Ele que permite que a gente viva essa encarnação. Ele é um empréstimo também. É um bem que Deus nos emprestou, apesar da gente esquecer. Mas assim como a gente também tem que cuidar da nossa casa, a gente também tem que cuidar do nosso planeta. A gente também tem que cuidar dos animais. A gente também tem que cuidar do meio ambiente. A gente tem que cuidar do ar que a gente respira e da água que a gente bebe, porque também são bens que Deus nos emprestou. Ele construiu um planeta com tudo que a gente ia precisar para que a gente pudesse evoluir. Isso não é nosso. A gente arrendou, assim, a gente pegou emprestado, tá aí num usufruto, como infiéis depositários, porque a gente trata muito mal o que a gente ganha. Inclusive o nosso corpo também, né? A gente observa, e eu falo isso por mim também, que a gente vê uma estética construída e a gente às vezes não se encaixa nessa estética construída e a gente maltrata o nosso corpo por isso, para tentar alcançar essa imagem. Então, o que os espíritos tentam nos explicar, tentam nos auxiliar, e
que Jesus falou ali, né, da forma mais simples que ele podia, para uma população que tinha um conhecimento muito limitado de muitas questões científicas e de evolução, né, que a gente ainda ia ter, de evolução espiritual, de tudo. Era que o dinheiro não é... Ele foi mais radical, né? Que o dinheiro não é pra gente cultuar, porque até hoje né? Um status. É um sinal de status. A gente pode deixar a herança para os nossos filhos? Pode. Mas assim, saiba que a herança não é sua, nem deles, é de Deus. Que se ele achar que seus filhos não merecem isso, por uma questão até de evolução, será que aquele dinheiro vai fazer bem a eles? Será que aquele dinheiro... Será que no planejamento reencarnatório daquelas pessoas aquele dinheiro está? Será que elas escolheram aquilo? Então assim, se não for para ser, não vai ficar. Assim como a gente pode acumular para nós mesmos, e se não for para a gente viver com aquilo, não vai ser. O dinheiro que a gente ganha e que nos é permitido acumular é Deus nos dando a oportunidade de evoluir pelo bem. Porque Ele nunca vai começar colocando a gente numa situação de extrema dificuldade. Deus nunca vai botar a gente para reencarnar logo como morador de rua. Ele vai falar assim: toma aqui, meu filho, todas as oportunidades para você. Vai lá, você está querendo melhorar. Ele vai te colocar numa situação confortável, com oportunidade de estudo, com oportunidade de conhecer pessoas incríveis que vão te ensinar os valores, com oportunidade de enxergar as coisas de forma correta. O problema é quando a gente não aprende com o bem. Aí a gente tem que aprender com a dor. É igual quando eu não tenho filho, mas é igual quando meus pais, né, falavam assim: não pode, Raquel, não pode fazer isso, porque vai acontecer isso, isso e isso. Aí eu ia e fazia. Aí o que acontecia? Eu me dava mal e ainda ficava de castigo. É isso que Deus faz com a gente. Ele dá as oportunidades, fala assim: meu querido, não pode, não faz. Aí a gente faz, erra, faz um monte de besteira, fala mal dos outros, faz fofoca, não vou falar matar porque é muito extremo, né? Eu acho que a gente já não, acho que se a gente está aqui, a gente já não está mais nesse ponto, se a gente está aqui na palestra. Mas assim, as pessoas vão testando os limites até ele fala assim: então tá bom, olha só, vamos conversar, agora você não pode mais ter nada disso, porque isso ativa as suas más tendências. Seja o que for, tal companhia ativa suas más tendências, o dinheiro ativa suas más tendências, viver nessa sociedade mais, talvez, desenvolvida intelectualmente ou tecnologicamente, ativa suas más tendências. Então você vai para um lugarzinho diferente. Aí te coloca numa sociedade diferente, com grupos de espíritos diferentes, porque você ainda precisa daqueles dogmas mais acirrados, mais organizados, mais objetivos e diretos. Porque a verdadeira riqueza não é a material. E aí hoje eu acumulo tudo aqui no Brasil, crente que eu vou reencarnar na mesma família, no mesmo núcleo familiar, vou aproveitar tudo que eu acumulei, e aí eu vou reencarnar lá no Oriente Médio. Pode ser também. Mas no Oriente Médio também não deve ser fácil, né? Porque assim, tem uns grupos, umas divisões religiosas ali que são complicadas. Uma galera que é mais moderada, uma galera que é mais radical. Aí você vive ali. É complicado, mas na África também é bom. Com dificuldades, ou então... Porque assim, a gente não sabe. Aí você acumula um monte de coisa aqui agora, e você reencarna num outro grupo familiar. Ah, não, porque eu sou espírita, eu vou reencarnar com as mesmas pessoas com quem eu sempre vivi. Quem disse?
Se não for para o seu bem, será que você vai? Já dizia Dr. Herman que a gente não tem o que merece, a gente tem o que precisa. Porque se fosse o que merece, era pior. Não é verdade? Mas assim, é isso, assim, a gente acumula tanta coisa, a gente se obriga a um trabalho, às vezes, que tira da gente a oportunidade de estar com as pessoas que a gente gosta. A gente se exaure, a gente deixa de fazer coisas que a gente curte, a gente deixa de ter hobby, a gente deixa de olhar para o outro, para trabalhar. E sim, trabalhar é legal, eu gosto também, mas para acumular cada vez mais dinheiro, para deixar para os nossos filhos ou para aproveitar, e aí a gente não aproveita nunca, porque a gente nunca está viajando, porque a gente está sempre trabalhando, e aí quando a gente fica velhinho, a gente não tem energia para aproveitar, ou talvez até tenha, mas talvez tenha uma questão que não nos permita aproveitar tanto, e a gente perdeu anos, a maior grupo de anos da nossa vida, perdeu assim, né? Trabalhando, e para acumular dinheiro, para não ver o dinheiro, para deixar guardado no banco, para um dia, num futuro eventual e incerto, precisar. Planejamento é uma coisa, vaidade é outra. Planejamento é totalmente ilícito e necessário, mas vaidade de eu tenho dinheiro no banco, eu posso comprar tal coisa, eu posso. Tá. Mas o pessoal ali do Jordão tá vivendo igualzinho a você. Com menos dinheiro, com menos condições, com menos possibilidades, mas está vivendo também. E isso transforma a gente em alguém melhor do que o pessoal, as pessoas que não têm tanto? Não. Porque às vezes aquela pessoa que mora no Jordão com muito menos do que eu, muito menos economicamente do que eu, dá muito mais do que eu. E inclusive, talvez essas pessoas já estejam transmitindo a herança deles hoje. Porque a herança deles é valor. É valor moral, é valor intelectual, mesmo que não seja aquele intelectual que a gente entende como é valorizado, de estudo, educação, de conhecimento de 37 línguas e saber a história do grego, que também é legal, a gente precisa entender como é que o nosso planeta evoluiu e se formou, mas é um outro conhecimento intelectual. A pessoa entende de ervas, de remédios, e cuida das outras pessoas à sua volta, sabe sobre saneamento básico mais que a gente, sabe sobre reciclagem mais que a gente, sabe sobre a terra mais que a gente. Que eu acho que a pessoa que sabe plantar é um negócio incrível, né? Porque ela simplesmente constrói um alimento. Quer dizer, né? A natureza constrói, mas ela sabe aquele semear e a hora de colher e o que fazer. Eu acho incrível. E ela, de repente, está transmitindo essa herança dela agora. Não só para os seus descendentes, mas como para todas as pessoas à sua volta. E essa coisa do descendente também é muito efêmero, né, pra gente. Efêmero na questão material pra gente que é espírita. Porque o nosso descendente hoje, ou seja, na verdade, aquele nosso amigo, o filho do nosso amigo, pode ter sido nosso filho. E aí a gente não teve um amor por ele muito grande e continua tendo aquele amor ali, e não é um descendente, né, consanguíneo ou ali familiar direto. E seria lícito também a gente deixar alguma coisa para essa pessoa que a gente gosta tanto. Então essa coisa do bem, da riqueza e da transmissão dela, a gente pode fazer o tempo todo. Não precisa esperar desencarnar para fazer. E não precisa esperar ter dinheiro, ter bem material para fazer. Porque, às vezes, o que a gente acha que não é riqueza, que são valores de conhecimentos, valem muito mais
para aquela pessoa, que vai empregar eles, do que bens materiais. Que a pessoa assim, é bom você ter um conforto até emocional, né? Não, tipo, eu tenho minha casa, eu tenho essas coisinhas aqui. Isso é muito importante. Mas se a gente não ensinar a pessoa a manter esses bens materiais com valores morais, com intelectuais, a gente pode dar na mão da pessoa e aquele negócio vai sumir, né? Até porque assim, Deus permite, se Ele permitir ficar, né? Permite você transferir, mas não sabe se vai ficar com aquela pessoa ou não. Então a nossa maior preocupação deve ser essa transmissão de riquezas imateriais, valores morais, ensinar coisas que vão fazer com que a nossa imagem, a nossa memória permaneça. Porque com o conhecimento, a gente sempre lembra daqueles professores que nos ensinaram coisas importantes, né? Que nos trouxeram valores reais, valores que a gente aplica até hoje. E não é diferente com as pessoas à nossa volta, qualquer pessoa à nossa volta. Então, acho que é isso. Espero que eu tenha sido menos enlouquecida, porque às vezes eu falo muitas coisas ao mesmo tempo e não fazem sentido. Então, espero que tenha sido uma boa palestra e eu gostei muito de fazer esse estudo. Obrigada. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Está falando? Está ouvindo? Tá. Lição 58. Discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus em Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvida a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família, de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para a comunidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir à comunidade de cujo quadro fazem parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhes os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre
nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhe toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Graças a Deus. Agora os médios se encaminham para o passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós a disposição para o bem. E que seja em teu nome, Senhor, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus em Lucas, capítulo 14, versículo 27. Emmanuel inicia esta lição ressaltando que os círculos cristãos permanecem repletos de estudantes. Aqui cabe a nós uma reflexão profunda de que, além de estudarmos a palavra, os ensinamentos de Jesus, o quanto é importante colocarmos em prática esses ensinamentos. Jesus passou por tudo e nos ensinou o caminho a seguir. E disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E com humildade faz um chamamento que façamos uma renovação espiritual pela conquista de valores intelectuais e morais. Essa renovação íntima é individual, despertando e aprimorando o nosso mundo interior, vencendo a nós mesmos, nos equilibrando, reajustando as dificuldades emocionais e os nossos sentimentos. Vamos buscar o conhecimento das leis morais, dos ensinamentos de Jesus, que nos ajudarão a abrir os olhos para o entendimento do mundo de uma forma mais ampla. A vida de cada um de nós é um conjunto de deveres atribuído conosco para com a família e para com a humanidade inteira. E convenhamos, não é tão fácil desempenhar tudo isso seguindo as direções evangélicas, mas é preciso começar. E para isso é imprescindível aparar nossas arestas, garantindo o equilíbrio. E assim, Emmanuel finaliza nos alertando pelo dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Graças a Deus.
Agora passar a palavra do plano espiritual. E aqui estamos nós, com um vasto material para reflexão, para que possamos compreender a vontade do Pai, para que possamos fazer a nossa parte na obra da criação. Deus, na sua infinita bondade, nos permite todos os dias renovarmos os nossos conceitos, as nossas atitudes, para que possamos estar em comunhão com Ele, através de tudo aquilo que Jesus nos trouxe e ainda temos dificuldade em praticá-lo. Muitas vezes, as situações difíceis aparecem na nossa vida para que nós possamos observar o que nós estamos fazendo dos conceitos que a doutrina nos exorta. E Jesus ensinou muito bem. Ama teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Não são difíceis, mas o homem ainda, mergulhado na carne, trazendo ainda seus vícios muito presentes, ainda não se libertou do homem velho e do passado e tem dificuldades de praticá-los. Mas nem por isso Deus deixa de nos dar oportunidades. Ele não nos dá privilégios, mas as oportunidades Ele dá. Então que nós saibamos aproveitá-las, fazendo bom uso de tudo isso. E só o estudo é que nos dará condição de compreendermos, de passarmos pelas vicissitudes da vida, percebendo que não somos vítimas de nada, que está tudo certo, que nada está fora daquilo que Deus permite. Nós é que temos que observar o que as lições estão querendo nos pontuar. A nossa irmã estava falando da transmissão da riqueza. Podemos sim transmitir aquilo, os bens que gozamos na terra, porque são todos empréstimos de Deus, aos nossos descendentes. Mas acho eu que, na realidade, nós temos que dar aos nossos descendentes os valores morais, em fazer ao outro aquilo que deseja para si, em não desvirtuar aquilo que ele recebeu de Deus. A inteligência, o amor e a bondade. Porque se o mundo estivesse amando verdadeiramente a família universal, nós estaríamos um passo à frente na regeneração. Mas tudo isso depende de cada um, dos nossos esforços, dos nossos desejos de contribuir com a paz, com a união. A igualdade jamais será realizada, porque cada um traz aptidões diferentes. Então não vamos fomentar a discórdia. Vamos nos unir num só desejo de seguir os passos do Mestre, de fazer aquilo que Ele nos ensinou há tanto tempo e ainda relutamos em praticá-las. Se queremos a paz, temos que desenvolver essa paz dentro de nós mesmos, para que nós possamos contagiar todos aqueles que estão ao nosso redor.
Porque é muito fácil ensinar ao outro, mas a dificuldade está na prática. Então vamos desenvolver o bem em nós. Vamos fazer todo o bem que for possível e necessário. Vamos mostrar aos nossos irmãos que estão passando por provações, por expiações, por dores, que o Pai nunca abandona seus filhos. Nós é que na nossa rebeldia, muitas vezes nos afastamos dele. Pensemos nisso com muito carinho. E exorto novamente, buscai o estudo para que todos possam estar preparados no momento do seu testemunho. Que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, derrame sim a sua paz, a sua luz, a força, a esperança e a coragem a todos os corações aqui presentes. Mas abençoa também, Senhor, aqueles que por alguma razão não puderam estar conosco na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço da irmã do princípio, Aura Celeste. Amado Mestre Jesus, obrigada por mais uma tarde de aprendizado e reflexão desta bendita doutrina que nos convida ao estudo, ao trabalho no bem e à verdadeira transformação interior. Que saiamos daqui mais fortalecidos, esperançosos e felizes, por termos a certeza de que não estamos sozinhos e que somos amparados em todos os momentos da nossa caminhada. Que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de toda a direção espiritual da nossa abençoada Casa do Caminho, e acima de tudo, em nome de Deus, que encerramos de nossa parte a palestra da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.